Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui. No dia 6 de setembro de 2024, o planeta se despediu da forma física do músico brasileiro Sérgio Mendes. Eu digo da forma física porque a música deste grande nome da nossa pátria, né, que precisa ser muito lembrado e apreciado por nós, a música dele vai continuar influenciando diversas gerações. Várias das coisas que eu trago no canal e que eu falo assim, tem influência de Brazilian Jazz, artistas de soul music que eu falo de acid house, acid jazz e tal. Na verdade, quando eu falo Brazilian Jazz, eu estou me referindo bastante à sonoridade que o Sérgio Mendes inventou, né, nos anos 60 e que realmente voou alto nas paradas de sucesso dos Estados Unidos, tá? Então, um artista muito bem sucedido, artística e comercialmente lá. O pico da carreira dele em termos comerciais, não em termos necessariamente só criativos, foi no final dos anos 60, tá? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre a minha experiência com o Sérgio Mendes e sobre eu finalmente ter assistido ao documentário que fala sobre a vida e a obra dele, que estava na minha lista lá do Max há anos, né? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Até, sei lá, quando eu era jovem, eu achava que eu tinha conhecido Sérgio Mendes através da trilha sonora da novela Final Feliz, Never Gonna Let You Go, uma baladaça daquelas bem anos 80, ou pelo menos a primeira metade, que, assim, não tem nada a ver com o tipo de música pela qual o Sérgio Mendes ficou famoso, né? Inclusive eu achava até que o cara que cantava era o Sérgio Mendes, tudo. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas aí depois, né, sobre MPB, das coisas que eu gostava e tal, eu descobri que eu já conhecia, sem saber o nome, porque canções como as que nada, eu ouvia, né, nos anos 70 na televisão, enfim. Então a minha relação com ele é bem extensa, bem antiga e eu gosto bastante. O documentário faz um trabalho muito bom, né? Vai falar desde da infância dele em Niterói, problemas de saúde. Ele, Sérgio Mendes, participou ativamente do documentário, dando um monte de depoimentos em inglês, né? Ele viveu décadas em Los Angeles, então, enfim, e mostrando como que ele foi para o Rio, por que que ele foi embora do Brasil nos anos 60, não foi só para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, claro que também foi, mas tinha uma questão da ditadura, e depois ficou lá, ficou fazendo sucesso, ficou lá. Então, entrevistas com a família, esposa, e também com colaboradores e admiradores, que vão de Quincy Jones, a will.i.am, uma história que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, muito inusitada, eu não fazia a menor ideia, com o Harrison Ford. Só que o Indiana Jones cruzou caminhos com o Sérgio Mendes, só que muito, muito antes dele ficar famoso, dele, Harrison Ford, ficar famoso. Como? Você vai ter que ver no documentário. Isso é muito legal. Inclusive, a maneira como o próprio Harrison Ford conta isso no documentário é muito engraçada, tá? E os caminhos se continuaram juntos, porque ele falou, né? O Harrison falou no documentário e tal. Assim, colaborações com outros artistas, a participação dele fazer a trilha sonora daquela animação lá, Rio, e claro, né, gente, um documentário muito ágil e muito alegre, como o próprio Sérgio Mendes foi, no sentido do novo, de apontar sempre como que o Sérgio Mendes gostava de novidade. Tanto é que, assim, o documentário não deixa de dizer o seguinte, que o pico comercial dele passou nos anos 70 e a música dele, então, ficou meio assim, música de velho, né? Sim, isso é natural entre os músicos. Durante o restante da carreira, ele foi se reinventando, trabalhando. E aí, por exemplo, nos anos 80, ele teve esse pico de sucesso numa de suas reinvenções, né? Esse pico de sucesso provavelmente rendeu o single mais bem colocado dele na parada da Billboard, porque essa Never Gonna Let You Go aí, que foi trilha sonora dessa novela que eu falei, Final Feliz,
Não fez sucesso só aqui no Brasil, porque foi trilha de novela, né? Fez sucesso em tudo quanto é lugar do globo, né? É uma grande balada. Então, é assim, é um documentário que merece ser visto por quem conhece a obra do Sérgio e gosta, como eu, e também por quem não conhece, para ver como que a gente tem artistas muito importantes, né? Que influenciam realmente outros artistas já há décadas. Esse cara começou nos anos 60, gente. Então, ele estava lá naquele show histórico no Carnegie Hall em 1962, da Bossa Nova. Então, assim, é um cara que tem uma grande história na cultura musical brasileira e que influenciou verdadeiramente a música, né? Porque assim, você vai aprender no documentário, mas se você não sabe, mas assim, o tal do Brazilian Jazz é como se ele tivesse deixado a bossa nova um bocadinho mais apimentado. Tanto é que alguém brinca lá falando que eles chamavam de heavy bossa, né? É uma bossa nova um pouquinho mais nervosa, assim, com um monte mais de instrumento e tudo mais. Por isso que eu falo que, às vezes, quando eu chamo aqui de Brazilian Jazz, eu estou me referindo dentro desse caldeirãozinho à obra do Sérgio Mendes, né? Que tem influência de um monte de coisa e que depois influenciou mais um monte de coisas, tá? Muito bom documentário e grande Sérgio Mendes. Obrigado, né, pela cultura musical que eu tenho, que deve muito aos meus ídolos, né? E eu gosto muito do Sérgio Mendes. Tchau.